Cuidados paliativos ela é uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional por essência, né? E que visa dar conforto e melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares. Pacientes esses acometidos por uma doença grave e que ameaça a continuidade da vida. Mas aí eu tô aqui para te perguntar hoje, qual é o destino das pessoas em cuidados paliativos? Bem-vindo, esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu vou produzir sobre esse assunto. Primeiro, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, eu espero que esse vídeo faça sentido para você e agregue na tua jornada, agregue também no teu percurso aí de cuidados, né? Se você está nesse vídeo é porque você se interessa em oferecer uma boa qualidade de vida para o teu paciente, para os familiares, ou mesmo se você é entusiasta, curioso do assunto, que bom, porque nós precisamos fazer com que cuidados paliativos deixe de ser tabu, com que ele realmente ganhe espaço na mídia, nas discussões, na sociedade como um todo. É só assim que a gente vai amadurecer essa ideia, né? Então, só relembrando aqui, porque eu não sei o quanto você já caminhou nesse tema, o quanto você conhece sobre esse tema, né? Eu queria só relembrar contigo. Cuidados paliativos não é sobre morte, ele não é só para quem está morrendo, ele não é só na terminalidade, muito menos para aqueles momentos em que não tem mais o que fazer. Isso não é cuidados paliativos. Nós não podemos aceitar que pessoas coloquem os cuidados paliativos nesse padrão errado, né? Isso leva a erros muito importantes e não agregam em nada no tratamento e no controle de sintomas, né, dos pacientes e familiares, certo? Então, o que é cuidados paliativos? Ele é uma abordagem que visa a melhoria da qualidade de vida. Isso em qualquer fase da doença. Nós estamos falando aqui que cuidados paliativos eles são aplicados desde o começo, desde o momento em que há o diagnóstico de uma doença grave, né? Então, o paciente, vamos lá, vamos pegar aqui o meu exemplo, eu cuidava, né, de pacientes com câncer. O paciente acabou de descobrir um câncer, ele já é elegível para cuidados paliativos? Sim, o câncer ele é uma doença grave e que eventualmente pode fazer cessar a vida, ou seja, ela é ameaçadora da continuidade de vida, né? Então, todo paciente com câncer é elegível para ter os seus sintomas controlados, né? Não importa se está fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, buscando a cura, que bom, tem que buscar, né? Enquanto ela for possível, indicada fazer os tratamentos para buscá-la, ela é importante, é o que as pessoas buscam. Nós falar em cuidados paliativos não é ser contra a cura de ninguém. Isso é muito importante que fique claro. Ninguém que trabalha com cuidados paliativos deveria ser marqueteiro da morte, né? Fazer propaganda ou querer fazer algum tipo de movimento contra os tratamentos curativos. É claro que não, né? Quando quando se descobre uma doença grave como essa, muitas vezes, diria na maioria das vezes, o intuito, a expectativa é de cura. A questão é que mesmo nesse momento em que se busca a cura, não se exclui os cuidados paliativos. Não se exclui falar em conforto e qualidade de vida, certo? Agora, a questão é, como falar em cuidados paliativos normalmente é um tabu e as pessoas não querem pensar sobre isso ou não amadurecem a ideia sobre isso, esse é o perigo. Porque daí cuidados paliativos fica colado com uma ideia de terminalidade ou com uma ideia de morte e que não é verdade, né? Então, assim, se nós olharmos com esse olhar preconceituoso que só coloca cuidados paliativos ligado à morte e à finitude, nós vamos ter muito pouco o que fazer. E vai ser uma abordagem mórbida, né? Não vai ser algo que vai promover vida, pelo contrário, vai limitar a vida. Então, por isso que eu sempre digo, cuidados paliativos ele não é mórbido porque ele não é sobre morte, ele é sobre toda a vida possível até o momento em que ela não for mais. Ou seja, até o momento em que a vida desejar ir, nós respeitamos e a morte chegará à finitude também. Mas a morte não é o nosso principal objeto de trabalho. É a vida da pessoa, do paciente, acometido pela doença, mas também a vida dos familiares. Porque mesmo depois que o paciente falece, a família fica. E há muita vida para ser cuidada, não é verdade? Mas aí que tá. Nessa visão preconceituosa, que acaba colocando cuidados paliativos muito ligado à morte, muitas vezes eu já ouvi, né, eu já presenciei nos atendimentos pessoas que disseram assim, o médico me tirou toda a esperança, não tenho mais esperança para mim. Por quê?
porque agora eu estou em cuidados paliativos. Olha isso. As pessoas, por terem essa visão muitas vezes, ou porque muitas equipes ainda não amadureceram essa visão e acabam colocando dessa forma limitada para o paciente e para a família, acreditam que estar em cuidados paliativos é não ter mais esperança. E isso é uma das coisas que eu sempre me perguntei, né? Será que dá? Quando eu trabalhava atuando diretamente no setor de cuidados paliativos, diariamente vendo aquelas pessoas internadas e fazendo os tratamentos, eu pensava, será que essas pessoas podem ter esperança? E se sim, esperança no quê? Que tipo de esperança elas podem ter, né? Mesmo quando eu era residente, que eu estava fazendo a formação ainda, né? Recém-formado aí, estava ainda me especializando nessa área, eu me perguntei isso. Eu lembro que foi a primeira aula que eu fiz sobre esse assunto, ou a primeira pesquisa mais estruturada que eu fiz sobre esse assunto, e eu me perguntei, qual é o tipo de esperança que pode estar presente nos cuidados paliativos? E essa pergunta guia, talvez, ou ele é o fio condutor do que eu quero discutir nessa série de vídeos que eu vou fazer a partir de agora. Qual é o destino da pessoa em cuidados paliativos, né? Qual é o destino dessa pessoa? O que ela pode esperar pela frente? Ou para onde ela vai ser levada quando ela é paliativada? Né? Muitas vezes a gente ouve isso dentro do... Se você é equipe, você sabe. O paciente X, ele foi paliativado. E aí? O que isso quer dizer? Não é mesmo? Mas antes de continuar e entrar já no assunto do destino dessas pessoas, eu quero te fazer um convite. Lá no Instagram, eu acabo colocando alguns conteúdos sobre cuidados paliativos, bioética, luto, assuntos relacionados. Se você quiser, fica o convite para você me acompanhar, @CuraChiquePsicologia. Eu sempre coloco lá conteúdos que possam agregar na tua trajetória, nos cuidados que você promove aí com o teu paciente, com a família, né? E toda terça-feira eu coloco um caso clínico, uma vinheta clínica para aprimorar o teu raciocínio nos cuidados paliativos. E toda quinta-feira sai uma aula aqui no canal do YouTube e acabo divulgando por lá. Então fica o convite para você estar lá, acompanhar. No link da bio também no Instagram, tem lá o site curachiquepsicologia.com.br. Lá tem o grupo do WhatsApp para você receber indicações de leituras e algumas trocas que a gente faz por lá. E também a pasta do Drive, porque daí lá eu separei todo um material voltado para cuidados paliativos. Fica o convite, se você quiser, vai ser um prazer ter você por lá também. Mas vamos falar agora dos destinos, então, né? Esses dias ainda eu ouvi uma postagem que foi muito legal, que é: cuidados paliativos não é sentença de morte. E eu vou além. Cuidados paliativos não é sentença. Porque sentença passa a ideia de um aprisionamento, né? Quando eu sentencio alguém, eu digo, o teu destino está dado, está colocado. Quem é sentenciado quem recebe sentença de morte, por exemplo, os Estados Unidos tem, outros países também têm, né? A pena de morte. Quem é sentenciado à pena de morte tem o seu destino traçado, tem o seu destino definido e não consegue fugir disso. Existem filmes aí, né, sobre esse assunto, e, enfim, filmes mais clássicos e tal, mas que mostram a trajetória exatamente da pessoa vivendo a angústia de ter o seu destino traçado, de saber exatamente qual é o seu destino e aonde isso vai dar. E aí eu vou te dizer, cuidados paliativos não é sentença, porque falar que alguém está em cuidados paliativos, que alguém vai ser paliativado, não diz nada sobre a vida daquela pessoa. Você entende? A partir de hoje, quando você chegar no setor que você trabalha e alguém disser assim, aquele paciente foi paliativado. E? E daí? E o que mais? Porque falar em cuidados paliativos não sentencia ninguém, não coloca todo mundo no mesmo balaio. Essa é uma das coisas que nós precisamos fazer, né? Não colocar as pessoas no mesmo balaio, no mesmo saco, não é a mesma coisa. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu percurso de adoecimento e vai ser muito diferente. Pode ter uma doença praticamente igual, ainda assim vai ser diferente a evolução de cada paciente, certo? Então, falar em cuidados paliativos não é sentença, nem de morte e nem de vida, nada. Porque também tem isso. Existe um movimento que é assim, parece que cuidados paliativos é uma sentença de morte, então acabou a esperança, não tem mais o que esperar. Mas também existe um movimento, muitas vezes, que tenta romantizar os cuidados paliativos e que diz, a partir do momento que você descobre uma doença grave, aí você sabe o que realmente importa na vida, aí você vai viver uma vida boa e tal, e muitas vezes não. Percebe? Muitas vezes não. Às vezes a pessoa vai ter uma doença grave, incurável, ou vai estar em cuidados paliativos exclusivos ou não,
e ainda assim não vai ter contato, não vai se confrontar com essa autenticidade, por exemplo, né? Então eu acho que não é nem sentença de morte nem de vida. Tudo depende. Depende da relação que vai se estabelecer com esses cuidados paliativos, né? Ou com essa doença que a pessoa está vivendo. O que ela vai tirar disso? Então eu vou começar te dizendo isso. Falar em cuidados paliativos não é sentença e não define destino de ninguém. Apesar do destino existir. O que eu quero dizer com isso não quer dizer que não exista destino. Tem destino, né? Os destinos, no sentido assim, coisas que saem do nosso controle, facticidades que não foram nossas escolhas, né? Por exemplo, ter ou não ter um câncer, uma doença grave que ameaça a vida, não é uma coisa que a gente escolhe. Não é uma coisa que a gente decida. Ninguém perguntou para aquele paciente: ei, você quer ter um câncer ou não? Às vezes é isso, um fato da realidade. Agora, qual é o impacto? Ou o que isso vai nos trazer? Aí que é o pulo do gato, aí que a gente precisa pensar. Então nós vamos pensar agora sobre 3 tipos de destinos: o destino biológico, o psicológico e o sociológico. Nós vamos pensar porque existem essa realidade, o mundo está colocado aí com várias coisas que não nos são perguntadas, não é mesmo? Então nós vamos falar sobre esses 3 tipos de destinos e vamos fazer a relação sobre como isso impacta no dia a dia do manejo do paciente e da família em cuidados paliativos. Fica comigo, acompanhe a sequência desse vídeo, vai ser um prazer ter você aqui.